Gente, vamos que vamos, não podemos parar não. Pessoal, função quadrática, nós estamos dentro de função quadrática ainda, vamos ver alguma situação envolvendo essas funções quadráticas, tá? Aqui eu coloquei umas para vocês, inclusive as mesmas que nós já trabalhamos anterior. Agora nós vamos trabalhar algumas situações diferentes. Bom, gente, em cada uma das funções determine as raízes das funções, os vértices das funções, o valor máximo ou valor mínimo, se tem valor máximo ou valor mínimo, o ponto da intersecção da parábola com o eixo y, o ramo é crescente ou decrescente. Aqui ficou apertadinho, porque eu tinha colocado aqui o ramo crescente ou decrescente, já fui colocar elas. Aí que eu lembrei que por último vem o gráfico da função. Aí por último nós vamos colocar o gráfico da função. É por isso que ele ficou bem apertadinho aqui, tá? Entre a letra A, aqui a função da letra A, e o ramo crescente ou decrescente. Bom, primeiro passo, professor. Aqui as raízes das funções, eu já sei o que é. Eu vou lá e jogo naquela fórmula, né? Isso, muito bem, isso mesmo. Agora, professor, vértices das funções, valor máximo, valor mínimo, ponto de intersecção da parábola com o eixo y, se o ramo é crescente ou decrescente, e esse gráfico da função, que acho que é isso? Daqui para baixo não sei nada, professor. Claro, não te expliquei ainda. Guri, ou guria. Vamos que vamos, eu vou te explicar. Não se apavore, não fique nervoso, não fique ansioso, tá bom? Senão isso faz mal para o estômago, aí dá uma gastrite em você, aí pronto. Vamos que vamos. Gente, passo a passo. Então, cada uma dessas funções aqui, eu vou ter que fazer todos esses tópicos aqui, tá? Então, vamos fazer primeiro da letra A, ok? Vamos lá, vamos passo a passo, bonitinho aqui, ó. Vamos colocar a nossa letra A aqui, ó. Aqui, ó. Vamos colocar a nossa letra A aqui, ó. F de x é igual a x ao quadrado menos 2x igual a 8. E nós vamos resolver todos esses tópicos aqui em cima dessa função aqui, ok? Primeiro passo, o que ele pede para a gente fazer, gente? Ele pede para a gente resolver as raízes das funções. Bom, as raízes das funções aqui é fácil, nós já sabemos, né? É aquela fórmula do delta lá do Bhaskara, né? Então, primeiro, o que a gente faz? A gente vai lá e tira o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Então, o primeiro passo aqui, ó, eu vou fazer esse cara aqui, ó, tá bom? As raízes das funções. Então, quem que é o coeficiente A aqui? É 1, o coeficiente B é menos 2 e o coeficiente C é menos 8, ok? Então, quando falou de raízes das funções, vamos lá. Então, ó, delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Vamos diretão aqui, ó. B ao quadrado menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes o A vezes o 1 e vezes o C, que é menos 8. Gente, menos com menos vai ficar mais. 4 vezes 8 é 32. 4 mais 32, gente, é 36, ok? Beleza? Vamos agora para outra fórmula aqui, ó, e a gente determina aqui as duas raízes. Primeiro você calcula o delta, aí você parte para as duas soluções, tá bom? Não tem jeito. E a fórmula é essa, ó, menos o B, mais ou menos, raiz do delta, dividido por 2 vezes o A, né? Então vai ficar x vai ser igual a menos o B. O B aqui é negativo, menos com menos vai ficar mais, o 2 fica positivo. Raiz quadrada do delta, raiz quadrada do 36 é 6, dividido por 2 vezes o A vale 1, 2 vezes 1 é 2, ok? Bom, sendo assim, a minha primeira solução, ou seja, 2 com mais 6 é 8. 8 dividido por 2 é 4, ok? Bom, então vamos aqui agora a segunda solução. 2 tira 6, impossível, fica devendo 4. Devendo 4 dividido por 2, ó, 2 menos 6. Ó, eu vou colocar aqui, ó. Cadê? Não, aqui, ó. 2 menos 6 dividido por 2. 2 eu tenho, eu pago 6? Não, eu fico devendo 4. Dividido por quem? Por esse 2. Então, a minha segunda solução aqui, pessoal, quanto que é 4 dividido por 2? É 2. Mas olha aqui, ó, o sinal é negativo.
então vai ficar negativo. Então a primeira raiz é essa e a segunda raiz é essa daqui, ok? Deixa aqui guardado. Vamos para o segundo passo. O que ele quer que a gente calcula? Os vértices das funções, tá bom? O que é os vértices das funções? Bom, o segundo passo aqui, pessoal, para eu calcular os vértices das funções, ó, vamos numerando aqui, né? Ó, primeiro passo, eu já fiz o segundo passo. Agora vamos para os vértices das funções. Para você calcular os vértices de uma função, depois você vai ver o que é os vértices de uma função. Primeiro nós vamos calcular, tá? Nós precisamos de uma fórmula. Para você calcular, você precisa do x do vértice, ó. XV significa x do vértice. O x do vértice é você pegar menos o coeficiente b dividido por 2 vezes o a. Ok? Vamos resolver isso aqui, ó. X do vértice vai ser menos o coeficiente b. Observa que o b aqui é negativo, tá? E aqui o b também é negativo. Então, menos com menos, mais. Então, 2 dividido por 2 vezes o a. O a vale 1, então fica 2 vezes 1, 2. Então, o x do vértice aqui, pessoal, vai valer quanto? 1. Ok? Agora vamos calcular o y do vértice. São duas fórmulas no tópico 2 aqui, tá? Ó, no segundo passo tem que calcular duas fórmulas. O y, ó, primeiro você calcula o x do vértice e o y do vértice. O y do vértice é assim, ó, você pega menos o valor do delta e divide por 4 vezes o coeficiente a. É uma fórmula, tá? Y do vértice. Então, menos o delta, menos o valor do delta. O delta vale 36, ó. Então, fica menos 36. 4 vezes o a vale 1, então faz 4 vezes o 1, 4. Então, vamos aqui, ó. Y do vértice vai ser 36 dividido por 4, 9. Porém, negativo, tá bom? Ó, negativo. Quando você fizer isso, eu quero que você faça isso, ó. Ó, anota aqui um par ordenado. Por quê? Porque o x do vértice ele é determinado por um par ordenado. O valor do x e o valor do y. Então, o x vale 1 e o valor do y menos 9. Lembrando que um par ordenado, primeiro vem quem? O x e depois vem o y. Lembra disso, tá ok? Beleza? Então, vamos lá. Então, nós já temos as duas soluções, está aqui, né? Nós já temos o segundo tópico, que é os vértices das funções, que é isso daqui, ó, o x do vértice e o y do vértice, anota, deixa ali bonitinho, tá? Agora vamos para o terceiro passo, pessoal. O terceiro passo, o que é? Valor máximo ou valor mínimo, tá bom? Bom, vamos analisar aqui o seguinte, ó, o terceiro passo, ó, nós vamos analisar se ela vai ter valor máximo ou valor mínimo. Nós vamos olhar aqui no coeficiente a, tá bom? Ó, o coeficiente a aqui, eu não sei se você analisou ali, mas ele é um valor maior que zero, concorda com o professor? Por quê, professor? Ué, porque aqui não é um valor positivo? Vamos pensar lá naquela reta numérica. O que vocês acham lá na reta numérica, né? Lá na reta numérica, ó, aqui está o zero. Os valores maiores que zero não são positivos? E os valores menores que zero não são negativos? Então nessa função aqui, ó, que eu estou passando, que nós estamos resolvendo, o coeficiente A aqui, pessoal, ele é um valor maior que zero. Então, todas as vezes que ele for um valor maior que zero, ele vai ter um valor mínimo. Então, valor mínimo. Aí nós vamos entender o porquê que dá um valor mínimo depois, tá bom? Ok? Mínimo. Tá, opa, não tô mostrando aí para você. Aí, ó, eu acabei de escrever, ó. Toda vez que o A for maior que zero, o valor é mínimo, tá bom? Ou seja, o que é maior que zero? Quando é positivo, tá? Ué, quando o valor é positivo, não tem segredo, é só isso. Vamos pro quarto aqui agora, pro quarto tópico, ó. Pro quarto tópico, tá bom? Ó, aqui, quarto tópico. Eu quero saber o ponto de intersecção da parábola com o eixo Y. Quer ver? Olha lá, ó, com o eixo Y. Esse quarto tópico você vai fazer assim, ó. Você vai colocar um par ordenado. Aí ele está falando o seguinte aqui, ó. Então, olha só. No quarto ponto você vai deixar um par ordenado. Mas quem que vai ser o valor de x e vai ser o valor de y? Como ele quer o ponto de intersecção da parábola, daqui a pouco vocês vão saber o que é isso aqui, tá? Da parábola com o eixo y, você vai olhar nesse valor aqui, ó, no coeficiente c, tá? Ó,
Eu estou circulando todo ele, por quê? Porque ele é um valor negativo. Então, ele é um valor de y. Então, você vai colocar aqui, ó, menos 8. E quem que vai ser o valor de x? Você sempre coloca... Opa, não estava mostrando aí para você, desculpa, tá? Ó, aqui, ó. Você vai pegar o menos 8 e vai colocar aqui, ó, no quarto ponto, você vai abrir um par ordenado, tá? E aqui no par ordenado, você sabe que aqui tem um valor de x e um valor de y. Quem que vai ser o valor de y? O coeficiente c. Sempre ele vai valer y. E quem que vai ser o x? Aqui você sempre coloca 0, ok? Pronto, acabou o quarto ponto. Vamos para o quinto ponto. Aqui, opa, já estamos quase terminando. Você viu como é que é rápido o negócio? É tanto ponto que a gente termina rápido. O quinto ponto, ó. O quinto ponto, o que ele pede? Ele pede se o ramo é crescente ou decrescente. Gente, você vai olhar agora no coeficiente, ó. Opa, aqui, ó. Ele pede se o ramo é crescente ou decrescente. Para eu saber se o ramo é crescente ou decrescente, nós vamos olhar nesse coeficiente B. Ou seja, observa, o coeficiente B, ele é um valor positivo ou negativo? Ele é um valor negativo, então ele é um valor, o B ali é menor que 0, ok? Lembra que lá na reta numérica os valores negativos são valores menores que 0. Então, ó, ramo crescente ou decrescente? Quando o B for menor que 0, ele é um valor ramo decrescente, ok? O valor quando ele for menor que 0, ele é um ramo decrescente, já que vocês vão analisar isso. Ó, maior que 0, valor mínimo, né? Poderia ser valor máximo, né? Não. Então, o valor maior, o A quando for maior que 0 vai ser um valor mínimo. Você já vai entender daqui a pouco de onde que vem isso. Isso daqui também você vai entender todos esses tópicos aqui, passo a passo, já. Sabe aonde? Aqui, ó. No último tópico, que é o quê? É o sexto tópico, que é o gráfico de uma função quadrática, ok? É aqui que o bicho vai pegar, moçada, é aqui que o bicho vai pegar nesse sexto tópico aqui, tá bom? Gente, então eu vou montar um gráfico agora com todos esses, com o primeiro tópico, o segundo tópico, o terceiro tópico, o quarto tópico, o quinto tópico, o sexto tópico, vai ser a montagem do gráfico, tá ok? Então, na verdade, aqui o que eu vou fazer agora, tá bom? Depois que eu resolvi, ó, você viu que resolver isso aqui não tem segredo, tá? Você tem o vídeo aí, tá bom? Não tem segredo, é só seguir passo a passo o vídeo, volta o vídeo, resolve de novo, faz bonitinho, tá bom? Não tem segredo, vamos lá. O sexto passo, nós vamos aqui montar um gráfico, ok? Um gráfico da função. Deixa eu pegar uma régua aqui. Quer ver só? Vamos lá. Para eu montar um gráfico, nós precisamos construir um plano cartesiano. Mas é importante eu analisar bem esse ponto aqui, ó. O y aqui é menos 9, né? Então, esse gráfico ele vai estar descendo lá no menos 9, tá? Então, eu vou ter que fazer um gráfico bem extenso aqui, tá? Ele vai estar descendo lá no menos 9, tá ok? Então, vamos aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Eu vou fazer um gráfico aqui, tá bom? Esse aqui é o meu eixo y, tá ok? Ó, e eu vou colocar esse gráfico lá em cima, por quê? Porque ele vai mais para baixo do que para cima. É só eu olhar isso daqui, tá ok? Beleza? Ok, bom, vamos fazer mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui já tá bom, tá bom? Beleza? E esse daqui vai ser o meu eixo x, né? Olha lá, o meu eixo x. Perfeito? Agora é o seguinte, você vai lá desde o primeiro tópico. Vamos lá, primeiro tópico. Quais são as raízes das funções? Você tem aqui um 4 e um menos 2. Então, ó, só que isso aqui não é valor de x. Então, você vai ter que marcar em cima do seu eixo x aquele 4 e o menos 2. Então, vamos aqui, ó. O 4 vai estar mais ou menos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Você vai lá e faz uma bolinha aqui, ó, em cima do 4. O menos 2, bom, vai estar mais ou menos aqui, ó, para cá, tá, pessoal? Ó, menos 1, menos 2, mais ou menos aqui, ó, o menos 2. Olha lá, viu só? Então, já que você tem aqui em cima do eixo x, quem é que vai ficar em cima do eixo x, pessoal? As raízes das funções, tá bom? Tá joia?
Por quê? Porque você tem duas soluções, x1 e x2. Então você tem x1 e o x2, sempre assim, tá bom? Beleza? Agora vamos para o segundo tópico. Agora no segundo tópico, ó, você tem aqui o 1 e o menos 9. Agora o que significa isso? Que você vai ter que deslocar uma unidade para x e depois ficar numa altura 9, mais altura 9, negativo. Então, ó, observa, ó, eu vou ter que deslocar o 1 aqui, né, ó, o 1, mais ou menos 1 aqui, não vai marcar ponto não, por quê? Porque além de você andar para a direita 1, você vai ter que descer 9 aqui, ó, você vai ter que vir no menos 9, altura menos 9, olha lá, ó, altura menos 9, ok? Então, ó, menos 9, ó, 1 foi para a direita, eu desloquei 1 para a direita de x, e vim mais ou menos aqui, ó, vamos dizer que o menos 9 está mais ou menos aqui, né, pessoal, ó, então, ó, aqui, ó, está o menos 9, perfeito? Olha lá, onde está o ponto, olha lá, ó. Então, eu já fiz o segundo passo. Agora, o terceiro passo não precisa nada. O quarto passo, pessoal, 0 e menos 8. O que quer dizer 0? 0, pessoal, é por onde o meu... É o deslocamento por onde o meu móvel desloca no eixo X, não é? Então, aqui, ó, 0. Vou deslocar quantos? Nada. Nada. Então, nem para a direita e nem para a esquerda. Então, tudo bem. Então, meu móvel está parado aqui. Agora, vamos para Y. Qual que é a altura que esse móvel vai ficar? 8. 8 positivo ou 8 negativo? Opa, 8 negativo. Então, menos 8, esse móvel ele vai estar passando mais ou menos... Bom, se o menos 9 está aqui, menos 8 vai estar aproximadamente aqui, ó. Ok? Pronto! Feito isso, pessoal, agora acabou. Observa, ó. Olha o que vai acontecer aqui agora, ó. Ó, eu vou ligar esses pontos, olha lá, ó. Ó, vou fazer isso daqui, ó. Olha lá, ó. E vou ligar lá, ok? Olha lá. Agora eu vou dar uma grifada um pouquinho maior, mais nítido. Olha lá, ó. Isso daqui, pessoal, é o gráfico de uma função quadrática, ok? Bom, aqui na verdade ele continua, tá? Ó, aqui também ele continua, são infinitos, né? Basta que a gente joga valores. Então, olha aí, então, agora eu quero saber de vocês a habilidade, lembra dos gráficos das funções afim, que era uma reta, crescente ou decrescente? Agora vamos para a parábola, ela faz essa curva. Muito bem, pessoal. Agora é que tá. Vamos para algumas propriedades das parábolas em relação a cada tópico desse daqui, ok? O primeiro tópico, então, nós sabemos que as raízes das funções, olha aqui, ó, as raízes das funções, que eu circulei ali, observa que a parábola cruza nas raízes das funções, tá? Olha lá, ó, cruzou, ok? Ou seja, quando tem as duas raízes, as parábolas ela cruza lá, tá ok? Não tem segredo. Outra coisa, o ponto 2, o que é o x do vértice e o y do vértice? Olha lá, ó, o x do vértice e o y do vértice. Observa que o x do vértice foi esse cara aqui, mais ou menos, ó. Ó, o 1, ele veio aqui até atingir a altura menos 9. Isso daqui, se você for observar, ó, observa, ó, eu vou passar um tracejado aqui, para você analisar melhor, tá? Observe que aqui você tem uma simetria, ou seja, metade para lá e metade para cá. Então, esse ponto aqui, ó, ele fica exatamente no meio da parábola, dividindo um ramo para cá e um ramo para lá. Ah, professor, opa, agora há pouco nós falamos de ramo, né? É, um ramo para cá e um ramo para lá. Então, tá bom, a gente chega lá, ok? Pera lá. Pessoal, valor mínimo que ela atingiu. Olha aqui o valor mínimo que ela atingiu, ó. Ela veio, atingiu menos 9, depois subiu. Você entendeu por que é valor mínimo? Você entendeu o que significa valor mínimo? Então ela veio até aqui embaixo, ó, o valor mínimo que ela atingiu e subiu de novo. Ela não passou do menos 9. Então, olha só, o valor mínimo dela, qual que é o valor mínimo dela? Na verdade, sempre será o valor do y do vértice, tá bom? Tanto o valor máximo quanto o valor mínimo, ele é calculado pelo y do vértice. Gravou isso? Escreve isso. Como se calcula o valor máximo ou o valor mínimo? Pela fórmula
do y do vértice. Sempre é ele que vai determinar a altura mínima ou a altura máxima que ele vai ficar. Ok? Então ele veio mínimo aqui e já voltou. Professor, e por que ele é valor mínimo? Porque a concavidade dessa parábola é voltada para cima. Opa, professor, mais uma situação? E por que a concavidade dele é voltada para cima? Porque o coeficiente A é maior que zero. Ou seja, porque o coeficiente A é positivo. Toda vez que aqui for positivo, olha a posição da nossa parábola. Concavidade voltada para cima, ok? Professor, e se ela tivesse no outro sentido, por exemplo, concavidade voltada para baixo? Pera lá, olha aqui, ó. Olha aqui, a letra B ela é negativa, tá? Vamos ver daqui a pouco essa função aqui? Daqui a pouco a gente chega nela, pode ser? Tranquilo? Vamos que vamos? Olha lá, então, vamos lá. Toda vez que o coeficiente A for maior que zero, seja um valor positivo, ela fica voltada para cima, ok? Outra coisa, pessoal, eu não sei se você está observando, mas olha o sentido dessa parábola, olha onde ela passa exatamente. Ela passou no menos 8. Justamente no menos 8 é esse valor aqui, que nós extraímos dele. Professor, então não tem jeito, a parábola sempre corta no coeficiente C, sempre, dá certinho, observa, ó. Observa o desenho do professor, tá ok? Tranquilo? Então esse é o ponto de intersecção da parábola com o eixo Y. Olha que aonde ela interceptou o eixo Y, a parábola, ela veio e cruzou bem aqui, ou seja, ela interceptou aqui, que é o quarto ponto. Olha aqui o quarto ponto, ó. O ponto, olha aqui, ó, o ponto de intersecção da parábola com o eixo Y. Então é esse ponto aqui, ok? Perfeito? Vamos para o próximo. O que nós temos aqui agora? O quinto ponto está dizendo que o coeficiente B é negativo, ou seja, é um valor menor que zero. Realmente, olha o coeficiente B aqui, ó, é negativo. E toda vez que for negativo, o meu ramo tem que ser decrescente. Ok, vamos analisar isso. Pessoal, quando você desenha uma parábola, se você andar nela sempre da esquerda para a direita, observe que em algum momento você está decrescendo, você está descendo, ó. E depois quando você chega aqui no vértice, no ponto do vértice da função, a partir daqui você começa a subir, ou seja, já é um ramo crescente, ó, ramo decrescente e um ramo crescente. Aqui você está descendo, quando chegou aqui você começa a subir. E por que decrescente? Por que, professor, você não usou o ramo crescente? Por que é decrescente? Sabe por quê, pessoal? Eu tenho que analisar entre esses dois ramos aqui, qual deles que cruzou o eixo Y? Foi o ramo crescente ou o ramo decrescente? Olha aqui, ó. O ramo que cruzou o eixo Y foi o ramo decrescente. Então, aqui tem que ser decrescente. Ai, professor, eu entendi. Então tudo bem, ótimo, perfeito. Vamos fazer mais um, que agora você vai ficar craque. Vou parar esse vídeo, tá? E vou fazer o próximo exercício num outro vídeo para ficar separadinho, bonitinho. Ok? Vamos que vamos.